Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou Reno Ribeiro e hoje falaremos sobre negociação estratégica, mais especificamente sobre o planejamento da negociação. Claro que antes de negociar um salário, um produto, serviço, uma compra ou uma venda, é preciso estar preparado porque a outra parte também estará preparada para a negociação. Então, o planejamento é fundamental em qualquer processo, sobretudo no processo negocial. Eu recomendo, em primeiro lugar, uma análise do contexto. Você deve analisar o contexto, deve conhecer bem o seu produto que você está vendendo, o seu produto ou serviço, ou o trabalho que você está realizando, para que você possa fazer uma negociação bem sucedida. Mas além de conhecer o produto, o serviço ou o seu trabalho, é necessário que você conheça duas coisas. Primeiro, o contexto geral, o contexto interno e externo que você está analisando, e também conhecer o seu interlocutor, aquele com o qual você vai estabelecer o processo de negociação. Então eu recomendo aqui duas ferramentas muito úteis no planejamento estratégico e que também são úteis no planejamento da negociação, que são a análise SWOT e PESTEL. São duas ferramentas para que a gente possa compreender a análise do contexto. Então é importante para a gente analisar o ambiente interno e externo. Na análise SWOT, nós vamos identificar, que está aqui atrás de mim, eu vou aqui me deslocar um pouquinho. Na análise SWOT, você vai identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, os pontos fortes e fracos são aquilo que é referente e relacionado ao contexto interno, e as oportunidades e ameaças ao contexto externo. No caso da análise PESTEL, eu vou considerar a análise de alguns fatores externos, né? Quais são os impactos desses fatores no negócio. Fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos e legais. Por exemplo, se eu tiver numa negociação salarial, é importante que eu possa saber, conhecer os fatores políticos. Se aquele governo, se eu estou no setor público, sou presidente do sindicato e vou fazer uma negociação salarial com o governo, é importante que eu saiba qual é o momento em que esse governo está passando. Se é um governo mais liberal, mais neoliberal, se é um governo de direita, se é um governo de esquerda, se é um governo que é pró-trabalhador, se é um governo que é o contrário, né, ele quer demitir. Então tudo isso são aspectos políticos que devem ser levados em conta na negociação. Aspectos econômicos, né, da mesma forma, se aquela negociação salarial está num momento bom para a economia, se está tendo inflação, se eu vou fazer uma negociação para repor perdas que são, né, salariais em decorrência da inflação, os fatores sociais, se aquela minha negociação salarial está alinhada com os demais servidores, se é o momento para fazer aquela negociação, fatores tecnológicos, muitas vezes nós ouvimos falar de tecnologias que vão substituir a mão de obra, ou tecnologias que estão ficando obsoletas e, portanto, vão alterar o preço do meu trabalho, o valor do meu trabalho, ou o valor do meu produto ou serviço, de acordo, isso vai depender se o meu serviço está alinhado com as novas tecnologias, ou se não, se ele é um produto que está em fase de declínio, né? Já passou do momento certo de ser vendido, de ser comercializado, e ele vai para uma fase de declínio por conta de questões tecnológicas. Por exemplo, eu tinha antes do CD o DVD, do DVD o VHS, e depois eu passei do VHS para o DVD. Nessa época do VHS eu tinha locadoras de vídeo, locadoras de CDs, locadoras de música, de filmes. Tudo isso ficou em desuso
por questões tecnológicas, ou seja, o oferecimento de produtos ou serviços, a venda de produtos e serviços, a ocupação de postos de trabalho, elas podem variar dependendo da tecnologia que é utilizada. Fatores ecológicos, se aquele meu produto ele agride o meio ambiente ou não, se fatores legais, se há alguma lei que está sendo tramitada que vai restringir a venda ou o uso do meu produto, o produto que eu quero vender, por exemplo. Há alguns exemplos de análises que consideram um ambiente externo, no caso da análise Pestel, e a análise SWOT, que considera tanto os fatores internos. Se eu for empregado de uma empresa, é necessário que eu saiba quais os fatores internos que estão ocorrendo na minha empresa. Se a minha empresa estiver passando por dificuldades, naquele momento seria mais difícil uma negociação salarial produtiva. Quais são os diferenciais que ela pode ter no mercado, o que eu posso utilizar de oportunidades e ameaças para alavancar a minha carreira dentro dessa empresa. Eu posso utilizar isso, o fator externo da empresa, como combustível para motivar o empregador a me conceder um aumento salarial e etc. São fatores, né? Essa análise do contexto ela tem que ser utilizada para que nós possamos ter uma visão dos ambientes interno e externo, e isso vai ser usado de subsídio, vai subsidiar os nossos pontos de negociação. Então, isso faz parte do planejamento. A análise da contraparte, da parte contrária, eu já vi muitas negociações e até entrevistas em que o entrevistador não conhecia o entrevistado. Então, isso é lamentável, uma situação como essa. Você tem que conhecer a sua contraparte, descobrir os seus interesses, a sua cultura, as suas preferências. Faça uma pesquisa da sua contraparte para conhecer quem essa pessoa é, o que ela realmente quer, quais são suas motivações. Ou seja, quanto mais você souber dessa pessoa, isso, melhor para você. Isso vai maximizar suas chances de ter empatia, de compreender aquela pessoa, e vai contribuir para o alcance de um resultado favorável. Então, entenda os objetivos dessa pessoa, respeite a cultura dessa pessoa e atenda às suas necessidades, dentre outras coisas. Estratégias de abertura e concessões. Você vai lançar uma proposta inicial, vai ter uma abertura em que você vai utilizar essa abertura para se vender, para vender a sua proposta, para vender o seu peixe. Então, depois de uma preparação minuciosa e cuidadosa, você vai abrir a sua negociação, uma abertura agressiva, não no sentido de violência, mas no sentido de assertividade, de energia, para que você possa convencer o seu interlocutor que a sua proposta é boa, que a sua proposta é viável, que ela é lucrativa, que ela apresenta sustentabilidade a longo prazo, que ela se diferencia da concorrência, ela tem diferenciais competitivos importantes, e etc, etc. E claro, preparar-se em algumas áreas não essenciais, menos relevantes para você, que às vezes podem ser as mais relevantes para o seu interlocutor. Por isso que você tem que conhecer o seu contexto, conhecer o seu produto e conhecer o seu interlocutor, para que você possa saber onde é que você pode ceder, de modo a minimizar suas perdas e maximizar o benefício para a outra parte. Então não é apenas ganhar, mas é a estratégia do ganha-ganha. E esse ganha-ganha, ele pode ser que ele tenha um pouco custo para você, mas pode ter um bom benefício para o seu interlocutor. Então você vai ter que conhecer o que você pode ceder, o que você não pode ceder na sua proposta, e com isso, usando de empatia, de conhecimento, de criatividade, de energia, você vai chegando a um resultado desejado. Então é necessário ter a noção do que pode ser negociado, que você vai estabelecer como limite, né? A partir daquele limite eu não negociarei mais. Então eu vou até onde for o mínimo possível. E a gente viu, inclusive, algumas técnicas para definir esses parâmetros, como BATNA,
como a ZOPA, foram conceitos tratados, dentre outros, em vídeos anteriores. A alternativa BATNA, que é o seu plano B, ou seja, se você não conseguir sucesso na sua negociação, você vai fazer alguma coisa no lugar. Por exemplo, se você estiver negociando um aumento salarial, pode ser que você tenha recebido propostas de outros fornecedores, de outras pessoas, de outros empresários, e você vai, de acordo com essas posições das propostas de outras pessoas, você vai negociar um valor que seja o melhor possível, porque se aquela proposta não for vantajosa o suficiente, você vai seguir para o lado B, vai seguir para a alternativa que seja a melhor possível, né, tendo em vista que a sua proposta não foi aceita. Então o BATNA ele te promove uma segurança, uma confiança na negociação, um porto seguro onde você pode chegar se aquela negociação não dá certo, e um poder de barganha maior, porque muitas vezes o seu interlocutor ele lhe conhece, ele sabe das suas opções, então ele vai levar em consideração essas opções no seu processo negocial. Muitas vezes quando você está vendendo um imóvel, um carro, você pode relatar que há outros interessados, você não vai mentir, você vai, se houver outras pessoas interessadas, você vai verbalizar isso, e isso seria o seu BATNA, o plano B. Se a pessoa não tiver uma proposta melhor para te oferecer, no caso de um fornecedor, de um comprador, de um vendedor, você vai para outra alternativa que lhe seja mais vantajosa em alternativa a essa negociação que está acontecendo agora. E a identificação da ZOPA, que é a ZOPA em que é possível a zona em que é possível um acordo. E você vai alinhar isso com o seu interlocutor de modo a obter o melhor ganho possível para ambas as partes. Lembrando que esses conceitos foram tratados nos vídeos anteriores. Por isso que eu não vou me estender até aqui nesses conceitos. E preparação para objeções. Uma vez que você conhece o produto que você está oferecendo ou comprando, o serviço, produto ou serviço, ou a sua própria mão de obra, uma vez que você conhece o contexto externo e interno e conhece o seu oponente, o seu interlocutor, você vai estar mais preparado para as objeções. Você deve antecipar essas objeções. Se você estiver, por exemplo, oferecendo uma parceria em algum negócio, saber qual é a lucratividade do seu negócio, qual é o payback, qual é o ROI, né, o retorno sobre o investimento, o prazo em que esse investimento se paga, o seu faturamento, a sua taxa de lucratividade, o seu EBITDA, vários outros fatores e índices necessários que mostram que você tem um bom produto, tem um bom serviço, pode oferecer uma boa parceria e, claro, você já vai sabendo que o seu oponente vai querer ter a certeza de que aquele negócio é viável, de que aquele produto é bom, aquele serviço é bom. Então ele vai com perguntas específicas sobre aquele produto, serviço ou negócio. E claro, você deve estar preparado para essas possíveis objeções, com calma, com discernimento, com argumentos sólidos, com base em evidências. Então você já vai antecipando possíveis objeções, até por conta de conhecer o seu cliente, de conhecer o seu interlocutor, conhecendo-o e tendo noção das suas peculiaridades, das suas capacidades, das suas dificuldades, das suas dores, você vai poder refutar ou contrapor as objeções que ele colocar durante o processo de negociação. Então a preparação da proposta final deve ser clara, concisa, atraente, fácil de compreender, sem letras miúdas, tanto quanto for possível.
destacando os benefícios para ambas as partes, né, na negociação do ganha-ganha, e apresentando com confiança, com convicção, entusiasmo, sendo assertivo, claro, usando também a criatividade, estando aberto para possíveis concessões. Nós temos tudo, né? Nós temos aí os requisitos necessários para uma boa preparação. Esteja preparado e ter, eventualmente, né, consequentemente, o sucesso nessa negociação. Então, nesse vídeo, apresentamos os requisitos mínimos necessários, que são o conhecimento do seu produto, do seu serviço, seja ele qual for, seja até o seu próprio trabalho, conhecer o contexto interno e externo da organização ou da sua contraparte, conhecer a sua contraparte em si e se preparar para uma boa proposta, para mostrar que o seu produto, o seu serviço são as melhores escolhas que a pessoa poderia fazer, antecipando as objeções, sendo objetivo, claro, simples e direto. Então é isso, são alguns indicativos para um bom planejamento da negociação, sabendo que a outra parte também vai se preparar e querer obter a sua melhor vantagem, e a boa negociação consiste em obtermos o melhor negócio para ambas as partes. Obrigado por assistir até aqui. Até nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.